E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais um conteúdo de física. A gente vai ver a parte eletrostática, para que serve a eletrostática, o que é carga elétrica, processo de eletrização, bastante interessante, tá ok? E cai muito também em vestibular. Ó, antes disso, não se esqueça aí de inscrever no nosso canal, ative as notificações. Se você tem alguns amigos aí que tenham dificuldade com conteúdo de física, fala para eles, ó, o professor Zé Luiz criou um canal, para ele entrar no canal também, beleza? Vamos rodar a vinheta e já volto já já. Vamos lá então, galera, vamos para esse conteúdo de física, que é a parte eletrostática. Então, olha, eletrostática é a área da física que estuda as cargas elétricas em repouso, tá? Então não é em movimento, somente em repouso é a parte que estuda as cargas elétricas, que é eletrostática, tá bom? E o que é carga elétrica? As pessoas às vezes têm dificuldade de explicar o que é carga elétrica. Nós sabemos que a matéria ela é formada por pequenas partículas, que nós chamamos de átomo. O átomo, por sua vez, ele é constituído por partículas ainda menores. Nós chamamos de prótons, nêutrons e elétrons. Prótons e nêutrons situam-se no núcleo do átomo. E os elétrons giram ao redor do núcleo do átomo. O que diferencia o elétron do próton é a carga elétrica. O próton possui carga elétrica positiva e o elétron possui carga elétrica negativa, tá ok? Para não confundir. Então, olha, eu coloquei para vocês aqui, ó. O átomo é formado possui prótons, possui carga elétrica positiva, o nêutrons não possui carga elétrica, então eu coloquei aqui que esses dois aqui faz parte do núcleo do átomo. Para você ter noção, sabe qual que é o tamanho do núcleo do átomo? 10 elevado a menos 15. É muito pequenininho, né? Imagina, 10 elevado a menos 15 metros. E o elétron possui carga elétrica negativa, ou seja, gira ao redor do núcleo. Em um átomo, o número de prótons e elétrons são idênticos, são iguais, tá? Então, o número de átomo, em um átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons. O átomo ele é eletricamente neutro, porque ele possui a mesma quantidade de prótons, a mesma quantidade de elétrons. Agora, o que é a eletrização de um átomo? Como é que acontece a eletrização de um átomo? Acontece quando ele perde ou ganha elétrons. Tá? Se você perdeu elétrons, você fica eletricamente positivo. Se você ganhou elétrons, fica eletricamente negativo. Quem ganha fica negativo e quem perde fica positivo. Tá ok? Olha, gente, no sistema internacional, a unidade de carga elétrica é o Coulomb. Coulomb foi um físico, né? Augustin Charles Coulomb foi um físico na década no século XVIII. Ele trabalhou com a balança de torção, calculando a força elétrica, tá? Então, a carga elementar é a carga do elétron. Então, a gente trabalha com positivo e negativo. Positivo é o próton, negativo é o elétron. Mas na hora de trabalhar com exercício, você vai trabalhar normalmente sem o sinal, beleza? Então, o elétron, o valor do elétron lá, a carga 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Do próton, é o mesmo valor, só que é positivo, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Agora, o que diferencia aqui é a massa do próton da massa do elétron. A massa do próton é aproximadamente 1840 vezes maior que a do elétron. Então, a massa do próton é 1,6 vezes 10 a menos 27 kg. A massa do elétron é 9,1 vezes 10 a menos 31 kg. E, basicamente, quase que idêntico, a massa do nêutron é 1,6 menos 10 vezes 10 a menos 27 kg. Pouquinha coisa de diferente do próton, tá? Mas, então, o próton, ele é 1840 vezes maior do que a massa do elétron. Beleza? Então, vamos lá. Olha, até coloquei aqui para vocês. Ó, o próton é maior que o elétron, aproximadamente 1840 vezes. Eletrização de um corpo, tá? Ela é totalmente semelhante, né, à do átomo. Ou seja, se um corpo, o número de prótons for igual ao número de elétrons, dizemos que ele está neutro, tá ok? Está neutro. Então, a carga aqui, ó, Q é igual o número de elétrons vezes o valor da carga de um elétron. Então, Q é igual a N vezes Z. Olha como é que é interessante. Quando a gente fala em eletrização de corpo, então nós temos 3 tipos de eletrização, né? Eletrização por atrito, por contato e por indução.
Tá? Atrito, quando você atrita dois corpos, a passagem de elétrons de um corpo para outro, tá? O que recebe fica negativo, o que perde fica positivo. O de contato, tem o de contato, eu vou dar exemplo de cada um deles. De contato e tem por indução magnética, beleza? Então vamos pegar por atrito. Por atrito, alisatrão por atrito, para deixar bem claro para vocês como é que não é tão difícil. Ó, algumas técnicas, olha. Eu tenho esse pente aqui, e tem aqui uns papeizinhos. Não sei se você consegue mostrar aqui, ó. Esse papeizinho aqui, ó. Para pegar um papel higiênico, com papel sulfite, corta em pedacinho pequeno. Então, olha aqui, os dois aqui, ó, tanto o pente quanto esse papel, eles são eletricamente neutros. Ou seja, a mesma quantidade de prótons é igual à mesma quantidade de elétrons. A hora que eu passo o meu pente aqui no meu cabelo, o que acontece? Eu estou transferindo elétrons para o meu pente, certo? Para o meu pente. Então eu vou aproximar. Quando eu aproximo, o que acontece? Ele puxa, né? Ele atrai esse pedacinho de papéis, olha. Tá difícil aqui hoje, hein? Ele atrai. Vou mostrar para vocês mais uma vez, ó. Ele atrai esses pedacinhos de papéis. Aí, ó. Tá vendo? Ele atraiu o pedacinho de papel. Então, eu transferi elétrons aqui do meu cabelo, tá? Para o pente. Tanto o meu cabelo aqui era neutro, quanto o pente era neutro. Eu transferi elétrons por atrito, eu atritei, passou elétrons de um corpo para outro. Beleza? Outro exemplo aqui é você pegar um canudinho, esse canudinho. Se eu jogar ele na lousa aqui, ele vai cair. Por quê? Porque a mesma quantidade, ó, mesma quantidade eletricamente são neutro. Tanto o canudinho quanto a lousa, tá? Eletricamente neutro. Ou seja, a mesma quantidade de prótons e elétrons tem no canudinho e tem na lousa. Mas se eu pegar aqui um papel higiênico, um pedaço de papel higiênico, e começar a atritar. Vamos ver o que vai acontecer se eu atritar esse canudinho com esse papel higiênico. Eu vou estar transferindo elétrons, né, do papel higiênico para o canudinho. Vamos ver o que acontece. Olha lá, fica grudado. O canudinho fica grudado. É um processo de eletrização, por atrito. Atritei, transferi elétrons para o canudinho. Essa lousa, ela possui prótons e possui elétrons, certo? Mas como eu transferi bastante elétrons para o canudinho, o próton da lousa aqui, quando os sinais são diferentes, eles se atraem. Quando forem iguais, eles se repelem. A gente vai ver daqui a pouco isso aí, tá bom? Então, outro exemplo. Você atrita, transferir elétrons do papel higiênico para o canudinho, tá? Então ele ficou eletricamente negativo, e negativo. E esse aqui, o papel higiênico, ficou positivo. Por isso que ele ficou grudado. Beleza? Então, eletrização por contato, vou dar um exemplo para você. Vamos supor que a gente vai caminhar. A gente vai caminhar, né, correr, e o vento, ele eletriza a gente, né? É igual com o carro. Andou de carro em alta velocidade, então houve o atrito do ar. Quando você encosta a mão, você fala, nossa, eu levei um choque. Quer dizer, foi a eletrização por contato que aconteceu ali. E por indução, você pega dois corpos, tá? Um neutro e o outro já eletrizado. Quando você aproxima desse tubo, né? Por exemplo, as quantidades, por exemplo, eu eletrizei está eletrizado negativamente, tá? O meu condutor, tá? E o meu indutor, ele possui tudo misturado, prótons e elétrons. Quando você aproxima, prótons se aproxima, né? Encostadinho, os elétrons se afastam. Então, eletrização por indução magnética, tá bom? Então, deu para mais ou menos entender o raciocínio do trabalho aqui, tá? Bom, continuando. Então, Q aqui é igual a N vezes E. Q é a carga, N é o número de elétrons e o E é o valor da carga de um elétron. Já vimos ali que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, beleza? Então, eu coloquei aqui, eletrizado positivamente, então fica Q igual a mais N vezes o E. E negativamente, menos N vezes o E, tá bom? E o Coulomb, ele tem submúltiplos. Então, os submúltiplos do Coulomb é micro, essa letrinha grega, né? Microcoulomb. 1 microcoulomb é igual a 10 a menos 6 coulomb, tá?
1 nanocoulomb, um NC, é igual a 10 a menos 9 coulomb. E um PC, que é igual a 10 a menos 12 coulomb. Isso eu estou pegando o que os autores mais utilizam, tá? Mas nós temos vários, tá? Pentacoulomb e assim por diante, tá? E eu fiz aqui alguns exercícios. Eu vou apagar a lousa ali e vou resolver esse exercício lá, tá bom? Olha, gente, vamos resolver. Então, apaguei aqui já, vamos resolver esse exercício. Antes eu vou tirar esse canudinho, porque está aqui grudado aqui ainda. Isso demora mais ou menos 20, 24, 30 horas para cair, tá? Então, eu estou tirando, vou levando para cá. Então, olha, primeiro exercício, primeiro exemplo que eu dei aqui, exercício para vocês fixarem, ver tão facinho que é isso aqui, ó. Determina o número de elétrons. Então, um aqui. Então, um número de elétrons eu não tenho. Existente numa carga de 1 coulomb. Então, a carga eu tenho, ó, 1 coulomb. E eu sei que a carga de um elétron, quanto que vale a carga de um elétron? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, certo? Vou trabalhar com essa formulinha aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. Q é igual a N vezes E. A carga de 1 coulomb eu tenho, 1. Não preciso transformar em nada, tá certo já. 1. O N eu não tenho e a carga de um elétron eu tenho, 1,6. Então fica 1,6 vezes 10 a menos 19. O N, ele está multiplicando, vai passar para cá, então vai passar dividindo isso aqui. Então vai ficar assim, N vai ser igual a 1 sobre 1,6 vezes 10 a menos 19. 1 dividido por 1,6 vai dar, olha, 0,625 vezes 10, ó, menos 19, subiu, fica mais 19. Então, eu vou colocar aqui que N é igual, olha, eu vou andar uma casa para a direita. Ó, andando uma casa para a direita, eu vou ter que diminuir aqui. Ou você deixa assim, ou coloca 6,25 vezes 10 elevado a 18. Então fica 6,25 vezes 10 elevado a 18. O quê? Elétrons. Beleza? Tá aí o primeiro está resolvido. Vamos para o segundo. O segundo diz o seguinte. É dado um corpo eletrizado com carga de 6,4 microcoulomb. Então carga foi dada. Então o Q vai ser igual a 6,4 microcoulomb. Calcule o número de elétrons. Quero saber o meu N. O N eu não sei, tá ok? Calcule o número de elétrons em falta no corpo. E a carga de um elétron nós sabemos. O E aqui vai ser igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Observe lá que está negativo. Estou mostrando para vocês que a carga é de um elétron, beleza? Então vamos lá. Vamos trabalhar com a mesma formulinha. Então vai ficar assim, ó, Q é igual a N vezes E. Quanto que vale o Q? Ó, observa, dado em coulomb, aqui em microcoulomb. Então o que você tem que fazer? Transformar isso aqui em microcoulomb, em coulomb. Então vai ser igual a 6,4. É micro. Quanto que vale o micro? Olha lá o micro quanto que vale. Ó, o micro vale 10 a menos 6. Então você coloca 10 a menos 6. Então 10 a menos 6 coulomb. Então fica 6,4 vezes 10 a menos 6 igual o N que eu não tenho, vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Beleza? Então, vou passar isso aqui para cá e isso aqui para lá. Então, não vai mudar nada o sinal. Beleza? Então, vai ficar assim. N vai ser igual a 6,4 vezes 10 a menos 6, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá aí. Beleza? 6,4 dividido por 1 vai dar 4. 1,6, ó, 6,4 dividido por 1,6 vai dar 4. Então vai ficar 4 vezes 10. Ó, 19 subiu. Vou até colocar aqui para vocês verem, ó, 16 menos 6 vezes 10. Se está no denominador, vai para o numerador, inverte o sinal. Então vai ficar 19. Isso vai ser igual a 4 vezes. Conserva aqui a base, somos expoente. 19 menos 6 vai dar 13, né? Então, 10
elevado a 13, o quê? Elétrons. Beleza? Está resolvido, então, esse segundo exercício, tá? Eu acho que aqui dá para fazer o terceiro ainda, ó. Vamos tentar fazer o terceiro aqui. Terceiro. Quantos elétrons em excesso? Quantos elétrons? Não sei. Então, meu N aqui eu não sei. Em excesso tem um corpo eletrizado com carga. A carga eu tenho. Carga de 16 nanocoulomb. Nanocoulomb, tá? Eu sei que o valor da carga de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então vai ser igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. Observa, aqui é coulomb. Aqui é nanocoulomb. O que eu tenho que fazer? Fazer a transformação, ó. 1 nanocoulomb é igual a 10 a menos 9 coulomb. Então vai ficar igual a 16 vezes 10 a menos 9 coulomb. Beleza? Agora é só trabalhar em cima da formulinha. Então vai ficar assim. Q vai ser igual a N vezes E. Quanto que vale o Q? 16. 16 vezes 10 a menos 9. Igual a N, que eu estou procurando, não sei o valor do N, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Olha, gente, eu vou passar para cá, porque eu não consigo fazer aqui, não tem espaço. Então ficou assim, ó. Esse valor aqui, ó. N vai ser igual a 16 vezes 10 a menos 9, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, N aqui vai ser igual. Isso aqui dividido por isso vai dar 10 vezes 10 a menos 9, vezes 10, ó, está no denominador, passa para o numerador, inverte o sinal. Então vai ficar mais 19. Então, N aqui vai ser igual, olha, 10 vezes conserva a base. Eu poderia até fazer o seguinte aqui, ó, levar isso aqui a 1, ó. Aí eu conservo a base, conservei a base, está aqui, tá? Então, 10, 19 com mais 1, 20. 20 menos 9 vai dar 11 elétrons. Está resolvido esse exercício de número 3, tá bom? Aí, ó, N igual a 10 elevado a 11 elétrons. Só ficou faltando agora, dá para apagar aqui em cima, ó. Ficou faltando agora somente o exercício de número 4, né? Para a gente resolver. Não é tão difícil resolver isso aqui. Só tomar cuidado, né? Para poder fazer as transformações de nanocoulomb, picocoulomb, né? Microcoulomb, para que você possa resolver. Então, o quarto exercício. Um corpo tem 3 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Então, eu tenho aqui o número de elétrons. Então, esse é o quarto. Só que eu vou trocar de caneta, que essa canetinha aqui já foi, né? Vou trocar a caneta, que essa caneta já foi. Então, vai ficar o número de elétrons eu tenho. N vai ser igual 3 vezes 10 elevado a 18. Então, 3 vezes 10 elevado a 18 elétrons. E 4 vezes 10 elevado a 18 prótons. Então, aqui é o Ne, aqui é o N do prótons. Vai ser igual a 4 vezes 10 elevado a 18 elétrons, prótons. Prótons. Beleza? 4 vezes 10, 18, 3 vezes 10, 18. Isso. Sendo a carga elétrica, então, que eu tenho vale 1,6, sendo a carga elétrica elementar, então, isso aqui não é o Q, né? É o E. Igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Qual a carga do corpo? Quero saber o Q. Então, o Q eu não tenho. Então vai ficar assim, mesma formulinha, né? Ó, Q é igual a N vezes E. Então toma cuidado aqui no N, tá? No N eu tenho 2 aqui, então eu vou ter que subtrair esses 2. Então Q
eu não sei. O n vai ficar 4 vezes 10 a 18 menos 3 vezes 10 elevado a 18, que multiplica o e. O e vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Beleza? Então, vou passar aqui para cima, que fica mais fácil resolver. Então, vai ficar assim. Q vai ser igual 4 menos 3, 1. Então, fica 1 vezes 10 elevado a 18, né? Conserva a base, mantém o expoente aqui. São iguais a 18 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, a minha carga aqui vai ser igual. Isso aqui, ó, isso, vou multiplicar por isso. 1 vezes 1,6 dá 1,6 vezes 10. Observa, conserva a base, subtrai os expoentes. Menos 19 com mais 18 vai dar menos 1. Menos 1. Coulomb. Então está aqui já resolvido esse exercício, né, o quarto exercício que eu passei para vocês. Beleza? Observa que não foi tão difícil resolver. Tá? É somente prestar atenção na hora de fazer transformações dos submúltiplos. Né? Se eu tenho microcoulomb, é 10 a menos 6 coulomb. Se é nanocoulomb, 10 a menos 9. Se é picocoulomb, 10 a menos 12. Se for femtocoulomb, 10 a menos 15 e assim por diante. Tá bom? Então, gente, terminei essa aula. Né? Terminamos essa aula. A próxima aula é um novo conteúdo para que vocês possam entender. Abraço a todos e a gente volta aí daqui uns dias. Até lá.